é normal. Muito bem, 16 horas e 6 minutos, agora entrando no seu rádio, entrando no ar, o programa Dose Literária, e você acompanhando a gente pelas redes sociais, comigo nos estúdios, Nájila Cristina Camargo. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Noel. Boa tarde, Nájila, seja sempre muito bem-vinda nos estúdios da Rádio Inclusão e principalmente no meu programa Impulsão. Ai, que delícia, é muito bom estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, que na semana passada, quando a gente saiu, terminou, deu aquela leveza, foi tão gostoso, a gente poder ler, conversar, discutir, aprender juntos. Tomara que nós tenhamos conseguido aí atingir o número de pessoas com deficiência visual, aquela vozinha, aquela tiazinha que está em casa, que não tem companhia, ficam em casa e que usam do rádio, da televisão como companhia, E tá aí, cai como uma luva o nosso programa Dose Literária. Isso mesmo, até porque o índice de pessoas idosas está aumentando no Brasil. É um público que muitas vezes precisa de atividades para se satisfazer. Exatamente. Muito bem, Nájila. Qual será o tema de hoje? Então, amanhã é o Dia do Amigo, dia 20 de julho. Quem inventou, digamos assim, o Dia do Amigo foi um moço chamado Henrique Ernesto Frebarro, na Argentina, em 1970. E ele trouxe essa ideia depois de um ano aí que o homem chegou na Lua. Então a ideia dele foi trazer um Dia do Amigo, entendendo que a conquista da chegada na Lua não foi só uma conquista científica, mas uma oportunidade de fazer amigos em outros espaços do universo. Que bacana, hein? E eu trouxe um texto para falar um pouco sobre a amizade, então essa foi a ideia de hoje. E o texto que eu trouxe é de uma autora chamada Clarice Lispector. Ela nasceu na Ucrânia, Clarice Lispector. O nome dela era Raya, na Ucrânia, que significa vida. Os textos da Clarice Lispector, eles têm uma profundidade, uma poesia muito interessante. Então ela consegue traduzir várias coisas que a gente passa enquanto seres humanos. Ela vai trazendo uma série de questões, amizade, os amores, as dores também. E hoje eu escolhi um breve conto que ela escreveu. O nome do conto é Uma Amizade Sincera. Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemo-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento, estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Já nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes, um telefonava, encontrávamos-nos e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas, mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando o convidei a morar em nosso apartamento, que ficara sob a minha guarda. Que rebuliço de alma! Radiantes arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-no dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade. Queríamos tanto salvar o outro. A amizade é matéria de salvação. Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos reclamaram, como não adiantou. Se ao menos pudéssemos prestar favores um ao outro, mas nem havia oportunidade. Nem acreditávamos em provas de uma amizade que delas não precisava. O mais que podíamos fazer era o que fazíamos, saber que éramos amigos. O que não bastava para encher os dias, sobretudo as longas férias. Data dessas férias o começo da nossa verdadeira aflição. Ele, a quem eu nada podia dar senão minha sinceridade, ele passou a ser uma acusação da minha pobreza. Além do mais, a solidão de um ao lado do outro, ouvindo música ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. E mais que maior, incômoda.
Não havia paz. Indo depois cada um para seu quarto. Com alívio, nem nos olhávamos. Foi quando meu amigo teve uma pequena questão com a prefeitura. Não é que fosse grave, mas nós a tornamos para melhor usá-la. Nessa época, encontrávamos de noite em casa, exaustos e animados. Contávamos as façanhas do dia, planejávamos os ataques seguintes. Não aprofundávamos muito o que estava sucedendo. Bastava que tudo isso tivesse o cunho da amizade. Só muito depois eu ia compreender que estar também é dar. Encerrada a questão com a prefeitura, seja dito de passagem com vitória nossa, continuamos um ao lado do outro, sem encontrar aquela palavra que cederia a alma. Cederia a alma? Mas afinal de contas, quem queria ceder a alma? Ora essa. Afinal, o que queríamos? Nada. Estávamos fatigados, desiludidos. A pretexto de férias com minha família, separamo-nos. Aliás, ele também ia ao Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, se não por acaso. Mais que isso, que não queríamos nos rever. E sabíamos também que éramos amigos, amigos sinceros. Meu, quanta expectativa depositada nessa amizade, Nádia. Responsabilidade passada para o outro, né? E que acabou, de certa forma, em frustração. É isso? Quando você começa a ler, parece que vai ser aquela amizade perfeita. E aí você começa a ver uma angústia que aquela amizade não desenrola, não parece isso? E eles tentam, e tentam, e tentam ser amigos, e não dá muito certo, E né? ambos depositaram essa expectativa um no outro, né? Sim. Tentando, inclusive, resolver outros problemas para que se, talvez, alimentar algo que... Gente, que incrível, que incrível. Que gostei. textão, né? Que Textão. textão. Pensando, né, sobre a questão da amizade. Será a amizade uma necessidade humana? O que você acha? Com certeza. Eu, pelo menos, posso afirmar, né? Eu sou muito... Minha mãe coloca, meu filho, você condiciona muito, você seleciona muito os meus amigos. Mas os pouquíssimos amigos que eu tenho, eu sei que são meus amigos de verdade, né? Hoje, ainda mais nos dias de hoje que a gente vive, é tão fácil você ter amigos que se interessam porque você tem um poder aquisitivo, né? Agora, eu me interesso pelo conteúdo. E acho legal, né, que aqui ela vai traduzir tudo isso que aconteceu como se fosse uma amizade sincera. Que os dois acabaram sendo sinceros também quando se distanciaram, né? Eles insistiram, eles tentaram. Em alguns momentos, quando eles se aproximam, eles tinham um objetivo comum. Era a questão da prefeitura, era tentar falar de alguém. Eles tentaram. Mas ao fim, eles foram sinceros um com o outro para dizer não. Não dá. E isso foi a amizade deles, né? Uma amizade sincera. E é como um relacionamento, né? Queira ou não, é um relacionamento. Sim. Uma amizade é um relacionamento que precisou chegar ao fim. Que precisou chegar ao fim. E o quanto é importante a sinceridade nas nossas relações. Exatamente. A transparência, saber o ponto. Será que vale a pena eu insistir? Será que eu vou ter que forçar a barra? Porque a amizade não é pra ser assim, né? Quando a gente tem um amigo, uma amiga, a gente precisa ser quem a gente é. Eu adorei. Já no finalzinho, tá escrito assim, estar também é dar. Foi algo que me chamou a atenção quando eu tava lendo no texto. Que muitas vezes para uma amizade a gente precisa se dar. Nesse sentido de dar o tempo de qualidade, dar um apoio nas horas necessárias, estar com eles. Porque às vezes tem amizades que, como você falou, que tem outros interesses. É que você muitas vezes se pega, quando a pessoa não gosta muito da outra, você se vê na obrigação de ter um tempo destinado para aquela outra pessoa. Ou seja, se você chega nesse patamar de ter uma obrigação de dar um tempo e dar atenção, é melhor você não sair desse relacionamento. É melhor que não exista um relacionamento. E a partir do momento que se torna uma obrigação, não é mais gostoso, não é natural, né, Nádia? E parece que em alguns momentos do texto eles queriam isso. Não dá essa impressão? Que eles queriam obrigar a ser aqueles amigos. Então tinha aquela falta de assunto incômodo e ficava um climão. E parecia que eles tentavam buscar, mas ficava difícil um pouco. Esperavam um do outro aquela expectativa, ele virá com uma coisa, com algum assunto bacana. Tanto que procuraram fazer festas e bagunças, incomodaram os vizinhos para buscar fazer com que aquele ambiente realmente fosse satisfatório e prazeroso para os dois, para a amizade dos dois.
que acabou no final, né? Infelizmente. Mas você sabe que no final eu fiquei pensando, eu li esse texto, né? Já tinha lido antes, li novamente, retomei. Será que é uma amizade? Você entende? Porque no final vai dizer que é uma amizade sincera. E eu fiquei na dúvida. Será que a gente poderia chamar essa relação que aconteceu de amizade? Será que num curto espaço de tempo, sim? Eu acho que ela se torna sincera a partir do momento que ela acabou, Uhum. né? Eles foram sinceros. Não dá, e se aproveitaram da viagem lá para sair, para se separar. O aperto da mão selou esse término da amizade. Então eu acredito que isso se torna uma amizade sincera, ainda que independente do tempo, se foi curto, se foi longa, mas eu acredito que existiu a sinceridade por conta de, puxa vida, eu vou perder a companhia dele, não vamos morar mais juntos, eu não terei-o mais como amigo, mas eu estou sendo sincero, talvez por conta disso, né, a sinceridade. E foi recíproco, né? E sim. Até trouxe aqui um exemplo de amizade de livro, não vai dar tempo de ler, como a gente tinha até comentado, né? Porque passa muito rápido aqui, isso é ótimo. Uhum. Mas tem um livro que se chama O Caçador de Pipas, talvez muitas pessoas conheçam, porque ele realmente se tornou um fenômeno mundial. É do autor Khaled Hosseini. Tem a amizade do Amir e do Hassan. E é uma amizade muito bonita. Não que a que eu li não seja bonita, mas ao contrário, assim, eles têm uma intimidade e acontece um fato na vida dos dois que marca a vida dos dois para sempre. Então eu trouxe como uma sugestão para quem está nos ouvindo, para quem vai ver nosso vídeo depois, o livro Caçador de Pipas, que traz esses dois amigos, o Hassan e o Amir. Que bacana! E amanhã, dia do amigo, amanhã, dia 20 de julho, então, dia do amigo. Procure alguém aí para você mandar flores, convidar para tomar um café, hein, Nájila? Né? Falamos sobre café. E celebre, seja feliz, abrace, vá atrás. Estou muito feliz, agradeço a Deus por ter conhecido esta menina, esta mulher, esta pessoa que vem aqui contribuir e abrilhantar o nosso programa Impulsão. Nájila, se você quiser fazer suas considerações. Agradeço, celebrem esse dia, dia do amigo, encontrem um amigo sincero, encontrem uma amizade recíproca, que a amizade é base para a nossa vida e para a nossa felicidade. Sem dúvida, eu espero de coração que a nossa amizade sempre cresça e frutifique. Espero que vocês que estão nos assistindo aí estejam gostando. Comentem aí, comentem nos comentários aí, tanto o YouTube da Nájila Preto no Branco, né? Isso. Preto no Branco, no El Coast, para que a gente possa de repente aprimorar. Pode escrever aí também um título que vocês também queiram e a gente vai estar atendendo. Estaremos juntos aí todas as semanas aqui nas terças-feiras às 16 horas. Valeu? Obrigado, Nájila. Até terça-feira. Até. Aqui.